Senhor presidente, eu tenho recebido inúmeras mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, mensagens de e-mail, de munícipes que estão preocupados com a tramitação do PLC 16 de 2018. E acredito que vários vereadores também têm recebido essas mensagens. E esses munícipes têm toda a razão, porque o PLC de 2018, que nada mais é do que a reforma da Previdência do prefeito Jonas Donizete, põe sim em risco a aposentadoria dos servidores públicos municipais. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos munícipes que estão aí fazendo uma série de manifestações, dialogando com os vereadores, pressionando pela retirada do projeto pelo Executivo Municipal, ou então para que essa casa rejeite esse projeto, seguindo aí o que é a vontade de uma boa parte das pessoas diretamente afetadas por esse projeto. Infelizmente, essa gestão, ela tem um procedimento que é padrão, lamentavelmente, que é tergiversar sobre as causas dos problemas e apresentar falsas soluções que nada mais fazem do que agravar os próprios problemas. A gente nunca resolve um problema sem conhecer qual é o problema. A solução do problema está no próprio problema. Se você não ataca, como se diz, o problema na unha, você não resolve. O que essa gestão tem feito, em vários casos, é postergar os problemas e agravando-os. Olha, senhor presidente, foi aí veiculado nas mídias locais a exoneração do antigo presidente do Camprev, José Ferreira de Campos Filho, e, enfim, não sei exatamente quais foram os motivos pela exoneração. Dos veículos especula sobre um certo desgaste político relativo à apresentação do projeto. Agora, se houve esse desgaste, não adianta exonerar e manter o projeto. Se houve um desgaste político, o mais correto a fazer é retirar o projeto da pauta. E muito embora o ex-presidente do Camprev tenha sido exonerado, ele ainda continua tendo que responder pelas decisões, pelos contratos, pelas licitações que foram feitas. E isso é importante, porque a gente precisa responsabilizar e precisa trazer à tona a atual situação do Camprev e quais foram as decisões que levaram a isso e responsabilizar aqueles que, sob a sua atribuição, tinha de fazer essas decisões. Infelizmente, senhor presidente, a gente tem sofrido aí de uma falta de transparência em várias áreas, e o Camprev é uma delas. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas, o TCU, Tribunal de Contas, ele rejeitou, na verdade foi o TCE, Tribunal de Contas do Estado, rejeitou as contas do Camprev em 2015, apontando várias coisas obscuras, coisas que não têm transparência, que hoje o Camprev não presta contas em detalhe das suas movimentações. Isso, na minha opinião, é temerário, porque, afinal, uma entidade que faz a gestão da aposentadoria dos servidores, ele teria que ter total transparência dos seus investimentos, das suas aplicações, dos seus contratos, porque, afinal, você está lidando com aquilo que é uma coisa sagrada na vida do trabalhador, que é a aposentadoria. É a contribuição que o trabalhador faz todo mês, visando aí a possibilidade de, ao final da vida, poder ter uma velhice segura, poder não precisar passar dificuldade depois de ter trabalhado a vida toda. Infelizmente, essas questões não estão esclarecidas. Eu acredito que é preciso, sim, abrir a CPI do Camprev para que a gente possa ter acesso a essas questões. A gente precisa trazer, solicitar formalmente que o Camprev abra essa caixa preta, que hoje é o Instituto e hoje as movimentações do Camprev.
O próprio Conselho Municipal de Previdência protocolou aqui um ofício, e eu acredito que todos os vereadores receberam, que o Conselho Municipal não recebeu o estudo sobre o qual foi o estudo que baseou a elaboração do PLC 16 de 2018. Ora, se esse projeto de lei não tem o estudo que tem por base a sua elaboração disponível para que a gente possa consultar, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai estudar um projeto que trabalha em termos abstratos, sem trazer concretude, o estudo do impacto, do que essas mudanças significam para o Instituto de Previdência. Além disso, senhor presidente, infelizmente, o déficit hoje do fundo financeiro, que na verdade é um déficit que foi herdado da má administração do fundo de aposentadoria de outras gestões, porque pouco se fala aqui do sequestro que o Poder Executivo fez do patrimônio do antigo IPMC. O vereador Rossini, inclusive, era vereador na época, e foi uma época bastante conturbada, foi um projeto bastante conturbado, mas o prefeito Jonas Donizete votou favorável. O prefeito Jonas Donizete também era vereador e votou favorável ao projeto de lei que extinguia o antigo IPMC e que confiscava o patrimônio dos servidores, diluindo no Tesouro Municipal. Má gestão, por exemplo, das outras gestões, que ao longo do tempo se desfez desse patrimônio para recorrentemente cobrir déficits orçamentários, que foi a mesma coisa que o prefeito Jonas Donizete tentou fazer em 2016, ao utilizar o superávit do fundo previdenciário para cobrir não apenas o fundo financeiro, que foi um déficit causado pelas administrações, mas também, num primeiro momento, tentar fazer pagamento de servidores da ativa, jogando aí um problema, agravando um problema, trazendo um problema para o fundo previdenciário, que é hoje um fundo saudável, um fundo superavitário. Ora, esse projeto PLC 16 de 2018, ele vai na contramão do que seria uma solução lógica. A solução lógica seria isolar o problema, que hoje afeta apenas o fundo financeiro, fazer um estudo transparente, apresentar os dados e discutir com o Conselho Municipal de Previdência, com os conselheiros do Camprev, com essa casa, as saídas para essa situação. Inclusive discutindo a responsabilidade das gestões sobre esse déficit. Mas não, o que se tenta fazer, na contramão da solução mais lógica, é tentar fundir as massas e contaminar hoje o que é um fundo superavitário, agravando o problema, trazendo o problema para o conjunto dos servidores. Isso não faz o menor sentido. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento você, diante de um problema, você agrava o problema. Você estende o problema. Isso não faz o menor sentido. Além de que, ao criar o Campinas Previcom, que é um regime de previdência complementar, um regime de previdência que não é um regime de previdência de benefício definido, no qual o trabalhador contribui sabendo quanto que ele vai receber, o Campinas Previcom é um sistema de um regime de previdência de contribuição definida. Ou seja, o trabalhador contribui sem saber o quanto ele vai receber, sem a garantia do que ele vai receber, porque o que ele vai receber vai depender dos rendimentos do fundo este, que vai ser, em sua maioria, a diretoria executiva indicada pelo Poder Municipal, sem possibilidade de eleição entre os trabalhadores, entre seus pares, a depender de um saldo individual. Sendo que, no projeto de lei, a cartela de benefícios, o regulamento, está definido que vai ser elaborado e aprovado a posterior. Ora, como é que você aprova uma lei sem saber quais são os benefícios que vão ser garantidos para o servidor? Imaginem a situação que os servidores se encontram.
os futuros servidores, Obrigado, mas que vereadora. pode também atingir os servidores atuais. Isso é um tiro Obrigado. no escuro, por isso eu declaro aqui que sou contra o PLC 16 de 2018 Obrigado, e vereadora. parabenizo as iniciativas dos servidores que estão se manifestando contra.